Boa noite, meus queridos irmãos. E nós vamos passando, do capítulo 2 do livro Técnica de Viver, do nosso querido Valdo Vieira, pelo espírito Kelvin Vandini, e pela editora FEB, Federação Espírita Brasileira. E hoje nós vamos abordar, dentro desse capítulo, a herança de si para si. A gente vai aprender um pouquinho mais aí, nesse quesito da nossa evolução espiritual e aquilo que a gente vai herdando, entre as nossas existências. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece, pedindo ao plano espiritual, aos mentores da casa, que possam estar presentes conosco, nos direcionando, nos intuindo, para que possamos absorver os conteúdos dessa noite com muita gratidão, com muita vontade de realizar a nossa reforma íntima dentro desse nosso progresso evolutivo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, esse capítulo, como eu havia dizendo, a herança de si para si, é aquela questão da herança legítima, que é de nós para nós mesmos. Na evolução espiritual, meus irmãos, antes de tudo, nós somos descendentes de nós, antepassados da nossa alma, herdeiros, diretos do que fomos. Vivemos na matéria densa para alcançar, o autoaperfeiçoamento, no conhecimento de nós próprios, Todos nós somos alunos, estamos todos no mesmo patamar, dentro de uma sala de aula, que se chama vida. E na Terra, ninguém ainda, se diplomou na ciência de entender a si. Quando isso acontecer, o espírito, não mais reencarnará nesse globo terrestre, mudará de escola, e irá transferir-se, de residência. A gente vai para outras moradas. Então aqui temos o nosso curso de aulas onipresentes, vamos dizer assim, e estágios incessantes, com tomadas de lição a cada hora, a cada momento, batendo ali, na nossa porta, que são os desafios que fazem a gente se movimentar, que fazem com que a gente aprenda, com que a gente evolua, ou que a gente estacione também, porque tudo isso é escolha. Há existências, de total servidão espiritual. Na base dos fatos, cada qual de nós se constitui, senhor e escravo, amigo ou adversário, vítima ou verdugo de si mesmo, exclusivamente ali, falando, Então, na grande maioria, todos, por muitas encarnações, cada um, paradoxalmente ali, só tem escrito na vida diuturna, vamos dizer assim, o próprio diário, abordando atos alheios, esquecidos de si quase sempre, porque a gente tem, aquela tendência de sempre olhar para o outro, de sempre apontar o outro, o problema é o outro, o acontecimento foi com o outro, E aí, dentro disso, o reconhecimento e a autocrítica, são dons nascidos da racionalidade, Se raciocinamos, em primeiro lugar, para distinguir a nossa realidade, Quando na condição humana não podemos existir como que a gente não se examinasse ali, Como se a gente não se importasse com, por exemplo, a ausência de simpatia. Não podemos menosprezar, alguns fatos, situações. A gente precisa se reconhecer dentro dessas nuances, desses comportamentos, dessas reatividades, A gente não pode
Não podemos encolerizarmos, né, como se estivéssemos sempre ali desconfiados, né, de tudo, de todos, e que todo mundo é nosso inimigo. A gente vai trabalhando, principalmente, essa questão da vacilação e do desapontamento, né, que formam entre os fatores que nos revelam a autoignorância, né? Quem se conhece sabe o que quer, não hesita e tampouco se decepciona, né? Pois age a par das possibilidades pessoais. Quanto mais a gente sabe sobre nós, quanto mais a gente se compreende dessas nossas profundidades, menos dúvida a gente vai tendo, menos decepção nós vamos carregando, né? E menos correntes nós vamos arrastando ao longo da nossa existência. Então, não nos fantasiemos, né? Registremos as nossas características bifaces entre animalidade e angelitude, né? Nos pensamentos, nem sempre os nossos anseios exprimem limpidez, e a gente sabe disso, mas a gente precisa trabalhar justamente para depurar isso, né? Nas atitudes também, nem sempre os nossos gestos expressam elevação. Então a gente vai precisar lapidar esse diamante bruto que nós somos e que nós trazemos essa herança, né? Então, dentro desse contexto, que nós possamos ir nos auto-observando cada vez mais, compreendendo ali, né, os nossos becos mais escuros, a nossa bagunça, a poeira ali que a gente empurra para debaixo do tapete, né, que são os nossos conteúdos, as nossas situações mal resolvidas e que aí vira e mexe, vem tudo à tona, né? E aí a gente tem que lidar de uma maneira inconsciente, porque a gente não se auto-observou, a gente não percebeu, né, nas nossas entrelinhas, esses nossos conteúdos. E nas atitudes, nem sempre, né, os nossos gestos vão expressar elevação. E nas palavras, nem sempre a inflexão, né, de nossa voz reflete entendimento também, né? A gente tá sempre ali muito reativo, a gente se arma muito, né, em relação ao que a gente ouve, ao que a gente se depara. Então, precisamos nos perceber melhor para entender aquilo que é nosso, aquilo que é do outro, né? Aquilo que está sob o nosso controle, aquilo que não está sob o nosso controle e que aí a gente precisa trabalhar para que aquilo não tire a nossa paz, para que a gente não se desnorteie, né, do caminho que nós estamos trilhando e que é o caminho da evolução, da reforma íntima, do autoconhecimento, né? Então, nas análises, nem sempre também as nossas conclusões fundamentam-se, né, na justiça. E aí a gente precisa perceber isso, a gente precisa olhar um pouquinho para essas brechas que a gente abre e que isso é quase que constantemente, né? Porque a gente acaba não vigiando tanto, não se observando tanto, não se entendendo e se compreendendo tanto, né? Então, hoje a lição ela é um pouco mais curta, né? Os capítulos são um pouco mais enxutos, mas que a gente possa se lembrar de que a verdadeira experiência cresce com quem busca se conhecer, meus irmãos. Se desencarnados estamos a caminho do renascimento, agora ou depois, né? Você encarnado avança para a desencarnação. E nascer e morrer na carne, né? São fases impostas por um autoexame inevitável. Não tem como a gente querer fugir, né? Fugir para onde? Se tudo mora dentro de nós, se nós trazemos essa bagagem, se nós também adquirimos essa bagagem, a gente não só traz, né? Mas a gente também adquire aqui, nessa existência. Então, que a gente possa observar muito
dentro da nossa permanência, né, enquanto seres encarnados, sobre esse aspecto mesmo mais íntimo, né, da nossa consciência, do nosso espírito imortal, né, de como nós devemos proceder, de quais são os métodos ali que a gente pode ir desenvolvendo, né, também com a aplicação da ciência do bem viver, que é o que a gente está aprendendo aqui com essa obra, por meio de reflexões e propostas práticas, né, que vão auxiliando a gente na conquista de valores perenes, né, na verdade da nossa educação íntima, porque a gente vai entendendo que se nós não absorvermos, se nós não nos comprometermos nesse exercício, né, de autoconhecimento, a gente vai ficar para trás, e a conta vai chegar, né? Essa conta, esses débitos, eles vão se acumulando. É como se nós viéssemos para essa existência já com um carnê, né? Um carnê ali, digamos assim, que bem grosso, com os nossos débitos, que são as nossas oportunidades, né? Para a gente poder se refazer aqui, nessa encarnação. E aí o que a gente faz? A gente vai deixando acumular mais e também não vai trabalhando esses que nós já viemos, né? E aí a gente é convidado a todo momento, né, ao despertar espiritual para uma vida mais plena de sabedoria, de paz, de entendimento, de compreensão, de aceitação, né? Porém, a gente foge muito disso também, e eu sei, não é fácil, né? Quando eu digo isso por mim mesmo, mas a gente também vai entendendo que quanto mais eu postergo isso, né, mais eu vou acumular coisas para ter que lidar, e uma hora eu vou ter que olhar para tudo isso. Então, vamos nos dando a oportunidade de olhar aos poucos, né? Sem que a gente crie ali um emaranhado e depois a gente não saiba por onde começar, né? Então, afinal, uma verdade, né, é inescapável. A vida tem o valor da nossa própria técnica de viver. Então, nós somos as pessoas capazes, né, de nos reformarmos. Ninguém vai fazer isso pela gente. Nós temos essa capacidade, nós podemos utilizá-la, mas a gente precisa buscar os recursos necessários, né, para que a gente possa ir desenvolvendo esses métodos, essas técnicas, essas maneiras, né, de nos compreendermos melhor, de nos auto-observarmos melhor, de termos uma percepção mais profunda sobre nós mesmos, né, esquecermos o irmão ali do lado, que é muito mais fácil de a gente olhar, é muito mais fácil da gente julgar, porque tá fora, né? Mas olhar para dentro de nós. É isso que vai nos levar, né, rumo à senda do progresso e da evolução, tá? Então, hoje é isso que eu gostaria de apresentar para vocês, um conteúdo um pouco mais enxuto, mas não menos importante, né? E que vocês possam refletir sobre essa herança de si para si, que é a única coisa que nós podemos olhar. Ninguém tem a chave para poder entrar aqui dentro, né? A fechadura é do lado de dentro e só nós podemos acessar esse lugar chamado eu. Um grande beijo no coração de todos vocês, gratidão por estarmos mais uma vez aqui reunidos, e até a próxima, e um bom decorrer de semana para todos.